dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso Legado, né? Esse programa que vem contando a história do Grupo Águia Branca através das histórias das pessoas, do legado que as pessoas têm construído ao longo desses 77 anos que o grupo vai estar fazendo esse ano, né? Em especial da divisão comércio, onde que nós estamos mais focados aqui fazendo esse trabalho. E hoje estou aqui para fazer um super bate-papo com o Keller Schultz, né? É o nosso coordenador de pós-venda lá de Joinville, aqui em Santa Catarina. Está aqui para contar um pouco da história dele, contar um pouco o que é esse pós-venda lá de Joinville. Tá? Então, bastante curioso aqui para a gente descobrir. Vamos descobrir juntos aqui. E aí, seu Keller, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Todos aí que estão nos acompanhando nesse podcast. É um prazer estar fazendo parte desse momento especial. Ah, que bom. Que bom. Foi legal, né, Keller, que a gente estava aqui no esquenta aqui antes, contando um pouco das histórias aí de Joinville, as possibilidades de expansão de Joinville aí para onde que a gente está indo, para Jaraguá do Sul, que daqui a pouquinho está inaugurando, né? Conta um pouquinho para a gente, Keller, o que é o pós-venda aí de Joinville, esse projeto de Jaraguá. Dá essa atualizada para a gente aqui, para o pessoal entender um pouquinho do que é esse trabalho seu aí. Bom, hoje atualmente eu sou coordenador de pós-vendas, né, aqui da Savana de Joinville. A loja aqui é uma filial da Savana, né? Hoje a gente tem aí aproximadamente 55 colaboradores na Savana. Da minha equipe em especial fazem parte 45, 46 pessoas, então é bastante gente, é um time bem grande aí para poder dar atenção, dar apoio, estar orientando. E atualmente também a gente já está com um novo projeto aí em andamento, né, de expansão aí da nossa área de atuação do pós-vendas, onde a gente também está abrindo um ponto em Jaraguá do Sul, mais especificamente em Guaramirim, né? Uhum. Bom, a gente começou o projeto aí como Jaraguá do Sul, ficou o nome aí Savana Jaraguá do Sul. Uhum. Mas fica no município de Como é que é? Isso, fica no município de Guaramirim. Guaramirim. Uhum. É vizinha de Jaraguá do Sul. Então, a gente percebeu um déficit ali e a gente está abrindo esse ponto para estar mais próximos dos nossos clientes, né? Uhum. E poder atender cada vez melhor eles. Uhum. Essa região de Jaraguá do Sul ou de Guaramirim, a gente tem muita indústria nessa região, não é isso, Keller? Tem bastante indústria. Ali também fica a WEG, né? A WEG é uma empresa muito grande em questão de visibilidade nacional até. Mundial então, até hoje. Hoje a WEG está mundialmente reconhecida, né? Tem plantas espalhadas na Alemanha, nos Estados Unidos, no leste europeu, né? Então é uma região assim que o crescimento é absurdo, né? Vem crescendo a cada dia, cada mês, cada ano, está crescendo muito. Então a Savana está partindo para lá também e a gente vai estar lá mais próximo ainda dos nossos clientes. Uhum. E tem uma malharia também para aquele lado, né? Tem bastante malharia. A parte têxtil é muito forte. Sufabril, né? Esse pessoal. Também. Eu acho que tem calçados também. Chega a ter calçado lá? Calçados eu não acho que não é tanto não, tá, Marcelo? É mais essa parte, mais a parte têxtil mesmo, que é forte ali na região, né? Isso faz vamos falar, Grande Joinville, nessa região de Joinville aí, é um polo, é a região mais rica de Santa Catarina, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que até a capital é a principal cidade, não é. É Joinville por conta desse polo que tem em volta aí, que flutua em volta de Joinville, não é isso, Keller? Exatamente. Joinville é a maior cidade do estado, né? Então, Joinville, muita gente realmente confunde, como você comentou, né? Acaba achando que é Florianópolis e tal, mas Joinville é a maior cidade do estado e é um grande polo aí do estado, né?
Eu me lembro quando nós fomos abrir essa filial aí, acho que foi 2012, 13, alguma coisa assim. 12 para 13. Você já estava aí nessa época? Eu estava na Veículos Stan e vim para Savana. Ah, você veio da STEM, isso mesmo. Sim, Que sim. legal, que bacana, com o Cal. Eu lembro quando a gente foi lá conversar com o Cal. Como é que é o nome do pai do Cal? Seu Ralph. Ralph, isso. Eu lembro quando a gente foi lá conversar com eles e tal, pessoas super bacanas, né? Que legal. E aí nós construímos esse imóvel aí, né? Você estava nesse momento dessa construção aí, né? Está. Não Foi foi. bastante desafiador, né, cara? A gente começou a trabalhar em containers, né? Porque quando a Savana adquiriu a bandeira, né? Não permaneceu no mesmo ponto. Uhum. Então, a gente veio para outro ponto, enquanto a loja estava sendo construída, a gente estava ali trabalhando dentro de containers, estoque era em pallets, controle de estoque era caneta, inclusive. Eu É. vim como estoquista, né? Então, foi bem desafiador. Rapaz, eu lembro que a gente. Uma doideira, né? Porque quando a gente assume a operação, né, que a gente combina lá e tal, e a Mercedes fala, ó, não dá para continuar nesse ponto aqui, porque tinha algumas questões técnicas lá, e a gente teve que sair, né? E foi um puta desafio para a gente achar o ponto, né? A gente achou esse ponto que a gente está aí até hoje. Era um galpão vazio, a gente pega esse galpão vazio, uma parte do galpão, né, que era um galpão muito grande, a gente pega metade do galpão, Exatamente, foi né, e dividido em metade. transforma numa revenda, né? Aí um monte de confusão para todo lado que deu. Eu lembro que na hora de inaugurar tinha uma pontazinha do galpão que estava entrando na área de domínio da BR, aí não deram licença de trabalho para a gente, o dono do galpão teve que cortar a ponta do galpão, você lembra disso? Lembro, lembro. O banheiro era no fundo, né? O pessoal trabalhava ali na frente, tinha que ir lá no fundão do galpão para ir usar o banheiro. Negócio, É, momentos danados, né? o galpão realmente foi dividido em duas partes, né? Enquanto estava sendo construída a loja na parte da frente, a gente trabalhava lá atrás do galpão, né? Que estava todo vazio. Então, não se tinha muita estrutura ali, né? A gente estava se virando, fazendo como dava para fazer as coisas e para nossa operação também não parar, né? É. Mas foi muito difícil. É. Não, mas ficou boa, né? Ficou uma loja pequenininha, uma loja muito ajustadinha, né? Tá rodando esses anos todos aí. Nós já estamos 10 anos, estamos fazendo 10 anos da Savana Né? Joinville. 10 anos, exatamente. É. Começou ali em 2013, né? 2014, então já fez 10 anos. É. E eu me lembro que na época a gente foi e botou os containers do lado, né? Assim, aí o pessoal até apelidou de Vila Esmor, né? Que tinha aquele monte de container, a gente colocou aquele todo grande assim no meio. E a gente, rapaz, a gente é muito, né, doido, né? Vou falar assim. A gente vai e convida o presidente da Mercedes para ir visitar a área. Ele tinha que fazer alguma coisa aí em Joinville, ele vai lá no meio dos containers, cara, uma doideira. Mas mostramos para ele, ó, estamos aqui atendendo os clientes, estamos juntos, não sei o quê. Não sei se você lembra desse dia quando o Schindler, né, que era o presidente da Mercedes no É, Brasil na época, esteve lá. Você lembra disso? lembro muito bem desse dia. Lembro muito bem. Compramos Chineque. Eu lembro que foi lá e Sim, compramos sim, Chineque para sim. ele, né? Tem alguns registros aí fotográficos desse dia. Muito legal, cara. E para vocês que estavam lá na Veículos STEM, como é que foi essa chegada do Grupo Águia Branca, esse momento de transição? Como é que foi isso para vocês? Toda mudança ela gera assim um desconforto, uma certa desconfiança, né? Primeiro momento, né? Você, você fica com um certo medo e receio, né? Mas falando particularmente para mim foi muito bom, né? Eu obtive um crescimento pegando uma linha do tempo, né? Desde daquele dia, 10 anos atrás até hoje, por exemplo, é algo que me orgulha muito, porque realmente foram muitos desafios, mas a gente vai superando dia após dia e hoje estou aqui, né, já num cargo diferente, numa posição diferente, mas logo que a Savana adquiriu ali, houve essa transição, em pouco momento todos já viram que era uma empresa muito séria, muito
responsável, né? E todos ficaram tranquilos, né? Quanto àquilo. Foi mais no começo mesmo, né? Você não conhece a empresa que está chegando e tal, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus. Para a gente, vou te contar do lado de cá, né? A gente tinha assim muita preocupação, né, em manter, né, assim, as pessoas, né, manter o contato com os clientes, né, e não faltar, deixar que as pessoas se sentissem desprotegidas, né, inseguras e tal. A gente sempre tentou levar muito essa questão para vocês na época e ainda assim, sem casa, né? Nós ficamos ali meio que, igual a gente estava comentando, a gente fica, né, sem uma revenda, ficamos acho que uns 6 meses, né, nesse processo de construir até a revenda ficar pronta. Foi. Né? Então foi para a gente também foi bastante desafiador e conhecemos pessoas maravilhosas, né? Assim, gestores que estavam aí na época, que continuaram com a gente, as pessoas como você, como é que é o nome do rapaz de vendas lá que está lá? Maicon, né? Maicon também estava na época. A história do Maicon é super legal, que veio da Veículos tem, que foi lavador, foi de peça, foi de tudo lá também, né? Então, é uma história muito boa, está registrado aqui no nosso podcast também, né? A história dele é bem legal, bem legal, bem legal. Mas, assim, para a gente é uma grata surpresa, né? Tá aí hoje uma revenda com 10 anos, né? Já foi diamante, né, no ano passado, né? Que é a melhor revenda do Brasil. Sim. E esse ano está concorrendo de novo ao diamante, né? Estamos na briga de novo, exatamente. Eu iria lembrar você disso. A gente está na briga de novo, sim. E quem sabe, né? Vamos ficar na torcida, né? Mas só o fato de o nosso nome estar lá em cima novamente, né? Estar concorrendo novamente mostra que a gente vem cumprindo aquilo que foi determinado, aquilo que a gente prega para a nossa equipe, né? O nosso lugar é no topo e fazer o nome da Savana estar no topo. Muito bom. Aproveitando essa questão, Keller, que assim, o fato de ter ganho o diamante conquistado, né, no ano passado e estar de novo na disputa do diamante para esse ano mostra uma consistência no trabalho, né? Então já aproveito e te parabenizo a você, a sua equipe, tanto pelo diamante do ano passado quanto concorrendo para esse ano. Eu acho que está por um detalhe aí quem vai levar. Eu fico muito feliz que estamos disputando entre Joinville e Ponta Grossa, né? Fico muito feliz com essa disputa aí, mas vamos ver, tá perto do dia de sair esse resultado. Mas assim, parabéns a você, né, você lidera um time aí de 75 pessoas aí, né, e manter esse compromisso, manter essa linha de trabalho aí é um negócio para poucos, tá? Um negócio realmente que muito nos orgulha, tá, Keller? Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas oportunidades aí e pela confiança no trabalho. Não, confiamos muito. E por falar nisso, Keller, o que dá uma dica para a gente no seu dia a dia? Como é que se mantém esse nível tão alto de excelência? Como é que você faz isso? Eu sou um cara que me considero bem organizado, né? Então, quando a gente fala assim, em questão de Star Class, né? Então, tudo isso exige uma série de controles. Então, eu gosto de me organizar muito bem em definir os meus indicadores, quais são eles e qual o período de análise que eu vou estar olhando eles, né? Então, coloco aí nas minhas agendas, então estou sempre analisando os indicadores e se tem algo fora, a gente vai lá e cria um plano de ação, né? Então, uso muito a tecnologia ao meu favor, né? Então, de tempos em tempos, essa tecnologia, né? Hoje a gente tem e-mail, tem celular, hoje a gente tem o Art, aí, que é o software que a gente usa aí para fazer os planos de ações, né? Então, uso muito isso para estar me lembrando de olhar aqueles indicadores e não deixar passar, né? Então, é isso, definir indicadores, periodicidade de análise, plano de ação e cuidar das pessoas, né? Esse para mim, é o número 1. Sem os meus colaboradores aqui, sem minha equipe, sem meus companheiros de trabalho, a gente não vai conquistar nada. Eu sempre digo para eles que
gente tem que sonhar juntos, né? Sonhar os mesmos sonhos. Então, eles comprando isso, eles tendo esse mesmo pensamento, a gente chega longe. Prova disso é os resultados que a gente vem apresentando aí nos últimos anos, né? Não, que bom. Parabéns, Cláudio. Ótimas dicas, né? Fica aí a dica para o time, é uma grande aula aí, né? Tá falando quem chegou lá, quem conquistou, né? E manteve, tá? Muito bom. Tá? Valeu pelas dicas aí. Mas, Keller, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou até aqui da sua trajetória, tá? Como é que você, de onde que você veio, sua formação acadêmica, né? Eu gosto, né? Eu sempre pergunto assim, aonde você nasceu, tá? Para a gente começar essa jornada. E você nasceu aonde, Keller? Conta para gente. Eu sou natural de Joinville mesmo, nasci e cresci aqui, nunca É mudei de cidade. Joinvilense, então, né? Joinvilense. Minha história, assim, vou contar assim minha história de trabalho, né? Eu sempre ajudei muito meu pai e minha mãe, né? Eles sempre trabalhavam fora, então sempre nós somos em 5 filhos, né? Então sempre ajudava aí meu pai e minha mãe em casa e ajudava o meu irmão mais velho, porque eu sou o segundo, né? Ajudava a cuidar dos menores. Quando eu fiz ali 14 para 15 anos, eu já saí para trabalhar fora daí, né? Eu comecei a trabalhar numa floricultura, então estava estudando e no contraturno trabalhava na floricultura. Lá aprendi muito, foi muito, muito bom para mim, assim, aprendi a dar valor às coisas, a dar valor ao dinheiro, a dar valor às conquistas, né? Ao suor do trabalho, realmente. E logo que eu fiz 18 anos, aí, né, eu saí da floricultura, né, estava com a carteira de trabalho aí, e acabei pegando daí na Veículos Stein. Então, desde então, estou na Mercedes, né? Então, o meu único registro em carteira de trabalho é Mercedes-Benz. Ah, que legal. Veículos Stein e Savana. Então, assim, minha história de trabalho é essa, né? Minha experiência é essa. Então, eu entrei lá na Veículos Stein como almoxarife. Logo depois, né, como a gente já falou aqui, veio a Savana, né? Adquiriu o grupo. E aí eu vim para a Savana também como almoxarife. Então, houve aí que o crescimento verdadeiro começou a acontecer, né? Porque veio inúmeros desafios, né? Questão do estoque. Eu fui o único que vim com o almoxarife, né? Então eu tive que cuidar de toda essa logística de estoque, trazer todo o estoque da Stein para a Savana de Fiorino, fazer toda a montagem de estoque, a alocação de estoque, passar tudo para o caderno, depois jogar tudo para sistema. Então tudo isso ficou nas minhas mãos, né? Mas logo que eu vim já para a Savana, eu já comecei a estudar, né? Então, logo que eu estava como almoxarife na Savana, eu já comecei a estudar gestão financeira. E ali fui estudando, né? De formação mesmo, hoje eu sou formado em gestão financeira, então sou gestor financeiro. E isso é uma graduação, Keller? É a graduação. Então, eu tenho a graduação de Gestão Financeira e Ciências Contábeis. Tá? E essas 2 graduações eu fiz ao longo do tempo enquanto estou na Savana, né? Então, quando eu estava ali no estoque, trabalhando com almoxarife, eu já comecei a estudar, né? Eu já tinha aquela visão que eu queria crescer, eu queria algo a mais para mim. Então, logo depois recebi a oportunidade de trabalhar na famosa Boqueta, né, na oficina, como vendedor de peças interno, atendendo aí as demandas da oficina. E durante esse tempo ali, até 2016, aí eu acabei me formando como gestor financeiro, né, gestão financeira. E logo nesse período aí eu já vim para o Televendas também, né. Houve uma oportunidade no Televendas e eu acabei passando para Televendas.
quando eu comecei no Televendas, eu já dei início à minha faculdade de Ciências Contábeis. Uhum. Então, já fui... E Terminei foi a uma... segunda faculdade? Foi. Então, terminei uma e emendei a outra. Já aproveitei que Entendi. estava no embalo Aham. e comecei a outra. E ali fiquei mais ou menos também uns 2 anos, como 2, 3 anos como vendedor de peças ali no Televendas, né? Aí houve aquela transição, né? O Valdecir estava cuidando aqui da loja, da parte de veículos. Uhum. Então o Valdecir voltou para São José dos Pinhais e deu oportunidade para o Maico, que na época era coordenador de peças, assumir vendas, né? E aí um certo dia estava eu e o Maico visitando o cliente e ele me perguntou sobre futuro, sobre perspectivas e tal, e eu já estava aí em vias de... Estava terminando, estava no último semestre aí da Ciências Contábeis, estava finalizando aí a minha segunda graduação. E aí eu fui muito sincero, muito transparente com ele, né? Eu falei, eu não quero ficar aqui ainda, né? Eu quero crescer, estou investindo em mim, eu quero crescer ainda mais. E logo depois veio o convite, né, para assumir o lugar do Maicon. Então eu peguei como coordenador de peças em Uhum. 2018 daí, né? Então em 2018 eu assumi como coordenador de peças, ali encerrei minhas 2 graduações e aí que a faculdade de verdade começou, né? Que é os desafios Aham. na prática. Então muita coisa aprendi quando você vem para coordenar um time. Os desafios são enormes, né? E fiquei aquele ano ali, né? Só que peças, assim, eu fui já criado em peças, né? Porque eu fui almoxarife na Veículos Estanha, almoxarife na Savana, vendedor de peças na oficina, vendedor de televendas. Então, o mundo de peças eu dominava. Então, quando eu Uhum. fui como coordenador de peças, eu tinha toda uma base muito boa, porque aquilo eu dominava, né? Final do ano, né? Eu fiquei 1 ano como coordenador de peças. Quando foi em 2019, houve aí a saída do coordenador de oficina, né? E Como é aí que era o nome dele? era o Fábio, Fábio, que era também o estava com a Fábio, gente desde o começo. Pessoa fantástica. exatamente, Uhum. exatamente. Aí houve a saída do Fábio, né? O então coordenador de oficina, e a gente já tinha um sucesso muito grande, se eu não me engano, em Ponta Grossa, que acho que o Evaldo já cuidava de pós-vendas lá. E aí eu fui convidado a assumir a oficina também. Então eu fiquei com todo o pós-venda em Joinville também, em Uhum. 2019. Só que a oficina foi um desafio 5 vezes, 10 vezes maior, posso dizer para você, Uhum. porque não era o meu mundo era de peças. Então, eu lembro muito bem que nesse primeiro ano ali, 2019, 2020, minha esposa é prova disso, né? Ah. Ficava quase todos os dias pós o horário tentando entender questão de indicadores de oficina. A gente tinha muito forte naquela época a questão da OAP, né? Oficina de alta performance. Uhum. Então eu tive que estudar muito também para poder estar apto para assumir a oficina de Joinville, né? E aí estou nesse cargo desde então, desde 2019, como coordenador de pós-vendas. Já estamos em 2023 e tomara que a história não pare por aí, né? Ah, rapaz. Tem, Legal. tenho sonho Uhum. e estou trabalhando muito. Tenho a intenção agora que as coisas aí estão um pouquinho mais dominadas, né? Em dar sequência numa pós, fazer alguma outra coisa. Uhum. E basicamente é isso aí, né? A história assim de trabalho, essa é a minha linha do tempo, né? Passei por várias funções, comecei na função aí de entrada, né? Como
auxiliar de estoque e hoje sou coordenador de pós-vendas aí da Savana de Joinville. Algo Muito que eu legal, cara. me orgulho muito, tá? Me permita me vender aqui um pouquinho também, porque não é fácil, né? Na época eu era almoxarife, daí já pagava faculdade, enfim, não é fácil, então eu investi muito em mim também e, e estou aqui hoje, né? Nessa posição, nesse cargo, e me orgulho muito da minha trajetória, da minha história. Rapaz, e também tenho muito orgulho, cara, tá? Parabéns, me honra muito ouvir isso, sabe? Fico muito feliz. Assim, as coisas não são por um acaso, né? Assim, de um auxiliar de almoxarife para virar o coordenador, né, que está liderando aí 75 pessoas, não foi por um acaso, né? É uma consequência de decisões, boas decisões que você teve ao longo da sua trajetória, de investir em você, de fazer um trabalho sério, de quando assumir um desafio novo, igual esse que você colocou de oficina aí, você se dedicou, foi entender a fundo, né? Hum. E de liderar pessoas, né? Ter habilidade para estar conversando com as pessoas, liderando as pessoas, né? Tem diversas formas de liderar. Às vezes a pessoa acha que para a pessoa ser líder tem que ser aquela pessoa muito falante e tal, mas não, às vezes você, de uma forma serena, de uma forma firme, você coloca tudo que tem que ser no lugar onde tem que ser e os resultados estão aí, né? Foi a melhor, isso tem sido a melhor do Brasil, né? Muito legal, parabéns, cara. Obrigado, Marcelo. Mas nessa trajetória sua, Kelvin, eu fiquei aqui pensando assim, como que você se desenvolve, né? Você tem essa vontade de continuar estudando e tal, e como é que você faz para você estimular o seu time a se desenvolver, Kelvin? Falar um pouquinho sobre mim e depois sobre o time. Um pouquinho sobre mim, assim, você já percebeu, eu sou um cara bem observador. Não gosto muito de estar observando as pessoas, que elas são boas, e procuro melhorar isso em mim mesmo, né? Eu acredito muito nessa questão aí da modelagem, né? Então, quando eu, por exemplo, fui fazer minha primeira faculdade, minha segunda, eu vi pessoas que eu admirava e me senti inspirado naquilo, né? Pô, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero crescer. Então, acredito muito na modelagem, né? E você inspirar outras pessoas, mas também procurar sempre se inspirar com alguém, né? Olhar alguém que você admira e poder se inspirar com isso, se inspirar com aquela história. Então, isso é um pouco sobre mim, né? Algumas coisas que eu uso para eu se desenvolver. É claro que eu já fiz muita coisa, né? Já conquistei muitas coisas, mas eu ainda procuro modelar outras pessoas, né? Meus líderes, eu procuro ver qualidades deles e ver se eu tenho condições de trazer isso para mim. É claro que eu tenho o meu perfil, né? Cada um tem o seu perfil, existe o mais analítico, existe o mais executor, né? Mas eu procuro enxergar coisas boas nas outras pessoas e trazer isso para a minha realidade. Em relação à equipe, eu sempre procuro estar passando muita confiança, estar sempre motivando eles, né? Eu sempre sempre converso com eles e falo que eles são os melhores, que nós somos os melhores, e que a gente tem que sonhar juntos, como a gente já falou aqui, né? Então, isso tem proporcionado para a gente crescimento ao longo dos anos e também prêmios nacionais e regionais, aí, inclusive reconhecidos pela Mercedes-Benz e pelos nossos clientes. Então, sempre procuro dar atenção máxima aos colaboradores e passar confiança e motivação para eles. Muito bom, cara. Esse trabalho de engajar o time que você faz, né? Quando você traz todo mundo para sonhar o mesmo sonho, né? Que acredito também, né, muito nisso, né? Acho que é o nosso papel como líder fazer isso, trazer as pessoas para estar junto com a gente, sonhando o nosso mesmo sonho, né? Que é engajar as pessoas, né? Tá todo mundo olhando na mesma direção. Fica muito mais fácil, porque não fica aquele negócio que cada um puxa para um lado. E daí você
trazer e reconhecer as pessoas, né, é muito motivador, né? Você realmente se conquista o time. É um trabalho muito legal, né? Parabéns pela dica aí, pelo aprendizado, né? Você é uma pessoa tão nova e já com ótimas visões de liderança. Parabéns, né? Você falou de modelagem também, são coisas importantes que a gente tem que ter. Porque assim, você vai modelando líderes, né? Pessoas que você admira, né? Não Sim. necessariamente são líderes, mas às vezes são líderes moralmente falando. Às vezes ele não tem uma função, mas são líderes, né? Pelo elevado nível moral que a pessoa tem, ou intelectual. E não necessariamente você segue um só, né? Você tem diversos e cada momento você pega um pouquinho de cada um. Nesse momento, o que meu herói lá, né? A minha referência faria neste momento, para este caso, que pode não ser aplicado para outro. Para outro, você vai pegar uma outra referência. Então, esse modelo que você traz, a gente está modelando as pessoas e trazer esse melhor na hora de aplicar é fantástico, né? Essa sua característica de observar e tal, muito bom. É muito bom. Uma aula de gestão aqui, ó. Uma pós-graduação em MBA intensiva aqui com o Keller. É verdade. É. Mas, Keller, também a gente é muito estimulado a inovar, a melhorar o nosso trabalho do dia a dia, né? Como é que você faz isso? Me dá um exemplo de alguma inovação que você fez, que você estimulou aí no seu time. Como é que você apoia isso? Eu procuro, assim, Marcelo, eu acredito muito na abertura ao time, né? A gente já comentou um pouco aqui, mas o nosso dia a dia, às vezes, de como coordenador, seja aí um head, um diretor, né? É muito corrida, né? Mas, às vezes, o nosso dia está tomado, cheio de demandas, mas a gente tem que estar sempre de portas abertas ao nosso time, né? Então, sempre que um colaborador precisa de mim, né? Chega ali, ó, tem um tempo? Tenho, né? Por mais que você sabe que você, às vezes você não tem, mas você Uhum. arrumar tempo para as pessoas, né? Então, eu acredito muito nessa abertura ao time, dar voz ao time, né? Estar ali no dia a dia, do lado de cada um, escutando eles, né? Porque sai muita coisa boa e você vai pegando essas ideias e vai construindo isso junto com o time e vai inovando, né? Por Uhum. exemplo, Jaraguá do Sul aí, né? Esse novo ponto que a gente está construindo é algo que se falava desde da época lá da Veículos Stein, né? Mas precisava colocar tudo isso no papel, fazer o projeto, fazer apresentação, fazer estudos e tal, né? A questão de viabilidade e peguei isso, né? Coloquei debaixo do braço com apoio aí, claro, de todas as equipes, Ney, equipes de apoio, Anderson, Mirella, Eugênio, enfim, todo mundo se abraçou e a gente foi junto aí para fazer esse negócio acontecer, né? Então, não basta teorizar, né? Basta você tem que pegar e colocar a mão na massa e fazer acontecer. Para Uhum. mim, eu acredito muito nisso, sabe? Faz toda a diferença, né? Essa abertura, o estímulo às pessoas a fazer as coisas, né? Às vezes a gente tem um projeto grandioso como esse, uma filial nova, e às vezes tem coisas pequenas, né? Como eu estava conversando com um colega ontem aqui, de fazer um balde para coletar o óleo lá da troca de óleo do carro, sem arranhar o chão e tal, não sei o quê. Então, às vezes as pessoas acham que inovar é fazer um aplicativo, né? Está muito em moda a questão da transformação digital. E todo o digital, né, eu entendo que eles são ferramentas para a gente chegar lá, né? Agora, se não estiver claro para a gente aonde que a gente quer chegar, essas ferramentas não têm muito sentido, né? Então, muito bacana. Né, ouvindo essa história toda, a sua jornada, né? É uma história motivadora, que a gente vê uma história vitoriosa. Eu fico pensando aqui, qual que é o seu legado?
né? Qual que é essa que você está deixando? Que história é essa que está deixando para nós aí? Marcelo, o legado que eu quero deixar é o legado da simplicidade, da honestidade, da transparência, né? A questão ética, isso tem muito a ver com os valores do nosso grupo, da empresa, e também ser reconhecido como uma pessoa que entrega os resultados e que eu possa inspirar também outras pessoas. Então, assim, esse é uma forma simples e resumida o legado que eu gostaria de deixar. É um belo legado, né? Uma história, né? Pessoa que entrega, uma pessoa simples, uma pessoa dedicada, não é para qualquer um, né? Isso realmente precisa de muito trabalho, de muita dedicação aí, né? Vejo que está construindo. Que legal, Keller. Assim, que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando hoje na empresa, Keller? E as novas pessoas que estão chegando, como você chegou lá atrás como auxiliar de almoxarife, que conselho que você daria, né, para essas pessoas que estão chegando agora? Certo. Eu diria assim, crie raízes. Existem muitos exemplos na empresa e no grupo que eu sei, que eu já escutei, inclusive, aí nos podcasts, né? Pessoas que começaram como menor aprendiz e hoje são diretores, né? Então, assim, a empresa é muito boa de trabalhar, as oportunidades, elas aparecem e sempre tem muitas chances de crescimento. Então, por isso que eu iniciei dizendo crie raízes e termino dizendo crie raízes, né? Foque em você, foque no seu crescimento e na sua evolução. Então, legal. Fantástico. Muito bom, cara. Muito bom. Sabe, criar a raiz, essa determinação, isso, né? Você vê que quando a gente escuta a história das pessoas que estão conosco, né, tem muito disso, né? As pessoas entram, crescem, se desenvolvem. É muito legal, muito bacana, cara. Fantástico. E nessa linha de conselho, de dica, né, eu te peço também uma dica de um livro, tá? Que livro que você poderia nos dar aí? Bom, eu vou indicar o último livro que eu li, que foi até com ele aqui, é A Arte de Falar a Linguagem do Cliente, Clientividade. Uhum. Eu ganhei esse livro, foi um presente de um dos meus líderes, e a exemplo dele, como ele me presenteou com esse livro e como eu já li esse livro, eu também vou passar para alguém da minha equipe aí, presentear esse livro para alguém. Uhum. O Clientividade é do César Souza, não é isso? É do César Souza. Ele já gravou um podcast aqui com a gente. Sério? Você pode procurar, eu não vou gravar os números, né? Mas você pode procurar que o César Souza, ele gravou um podcast aqui com a gente, né? Ele é um cara super legal, tem uma história fantástica, né? Fico muito feliz que esse livro tenha te motivado. Eu vou passar essa mensagem para ele aqui, porque a gente está sempre falando que bacana. Motivou, sim, é o último livro que eu li, né? Então fica a dica aí para quem quiser ler, é muito bom. Top, fantástico, Keller, fantástico. E Keller, assim, queria muito te agradecer essa dedicação sua, esse trabalho, abrir esse espaço na sua agenda aí para a gente fazer esse bate-papo, esse registro, tá? Te parabenizar mais uma vez pelas conquistas, pela sua trajetória, pelos resultados, né? Tá? Brilhante, né? Brilhante. Fico muito feliz de poder bater esse papo contigo e conhecer um pouco mais de Joinville, conhecer você, conhecer essa história e ver que as coisas não são por um acaso, né? Tá? Muito legal, cara. Eu vou deixar você nessas considerações finais aí para você fazer o fechamento aí. Agradeço a oportunidade de poder fazer parte desse momento, né? Esse reconhecimento também da empresa, poder estar fazendo parte desse podcast aí e agradecer a confiança no meu trabalho e vamos juntos, continuar sonhando juntos, né? Que ainda temos muitas coisas a conquistar. Com certeza. Obrigado. Com certeza, cara. Muito a conquistar. Temos muitos sonhos ainda a sonhar e sonharemos juntos. Exatamente. Que bom, meu amigo, que bom.
É isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um podcast semanal, né? Hoje com esse super bate-papo aqui, com essa aula, com essa lição aqui que a gente teve aqui com o Keller, é o nosso coordenador de pós-vendas da Savana, né, de Joinville e Guaramirim. Tá? Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos aí pela audiência.